Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos no canal Criar BIM. Nesse canal, a gente vai discursar sobre projetos, consultorias e falar muito sobre BIM, né? Todos os assuntos envolvidos na cadeia da construção. Bem, hoje a gente está iniciando um novo quadro, um quadro chamado Papo BIM. E o objetivo desse quadro é a gente trazer para próximo de todos a opinião de todas as entidades e associações envolvidas com todos esses intervenientes da nossa cadeia da construção. Eu sou Carla Macedo e hoje nós vamos iniciar esse processo conversando com a arquiteta e urbanista Fernanda Basque, diretora da Viable e presidente das BEA Regional Minas Gerais. Ei, Fernanda, seja muito bem-vinda. Eu vou trazer aí o painel para vocês. Gostaria que você se apresentasse inicialmente. Depois a gente vai entrando aí nos temas das nossas discussões. Seja muito bem-vinda. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, né, de estar aqui iniciando nesse quadro nosso. E aí, gente, a Fernanda, ela é diretora da Viable e presidente das BEA Regional Minas Gerais. A gente queria entender um pouco o que é as BEA, quem é a Fernanda primeiro, né, depois o que é as BEA e o que a BEA pensa nesse processo todo. Então vamos começar aí um bate-papo sobre esse assunto aí. Te passo a bola aí, querida. Muito obrigado, viu? Obrigada você, obrigado pelo convite, Carla. Acho imprescindível a gente, né, discutir, levar conteúdo para as pessoas nesse momento que a gente está em casa. Então, a gente tem muito conteúdo, a Zé tem vários canais, tem um canal do Instagram, tem o canal do YouTube de outras regionais também. Vou contar aqui um pouquinho da história. Eu sou arquiteta, já me formei há alguns anos, né? Sou diretora de projetos da Viable, sou sócia na Viable, então a Viable é uma empresa de projetos que a gente trabalha com projetos de arquitetura e com essa visão técnica que o BIM precisa, que é uma visão de compatibilização, visão de técnica da estrutura da arquitetura, da estrutura da engenharia. Então, a gente sempre trabalha com essa visão que a gente chama de projeto integrado e multidisciplinar. A gente dá respostas em projeto. Assumi esse desafio de ser presidente da Asbeia. Desde 2015 eu era diretora de comunicação na Asbeia e fui assumindo o desafio, então, de me tornar presidente. Eu já estou na minha segunda gestão lá junto à Asbeia, e a Asbeia ela sempre teve uma visão uma conscientização desse processo do BIM, sempre teve muito envolvida com esse processo. A Asbeia está em várias regionais, então a gente tem a regional Minas Gerais, mas são 10 regionais no país, tem a regional São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e tem tem Goiás, tem Ceará, tem Pernambuco, que é a mais nova regional, tem a regional Amazonas, então nós somos 10 regionais e a ASBEA-BR. E a ASBEA sempre teve envolvida com essa questão do BIM, porque a gente tem grandes cabeças pensantes na ASBEA-BR, na ASBEA Nacional, e a gente já lançou alguns manuais, alguns guias para poder auxiliar, e muitas empresas vêm desenvolvendo o trabalho através do BIM desde então. Então, assim, a gente tem esse envolvimento desde 2013, foi o lançamento do primeiro manual da Asbeia. Então, assim, já tem tempos que a gente está nessa caminhada, apesar de que a gente sabe que nem todos os escritórios ainda trabalham com o processo BIM, muitos escritórios resolveram aguardar a questão da crise, porque a gente pode falar disso também, né? Tem a questão do investimento, que é bem alto, questão do investimento em recursos humanos também, num momento mais difícil, e aí a gente, então tem vários cenários, nós, né, participamos de um grupo que não é totalmente homogêneo, mas que a visão e essa proximidade com o processo BIM sempre teve presente. As dela representam os escritórios de arquitetura, então a gente tem como associados os escritórios, não a pessoa física, arquiteto. Então, a gente sempre teve uma preocupação maior com essa questão de processo, de metodologia de projeto, de estruturação, de recursos. Então, a gente sempre está envolvida com esse processo de gestão. E o BIM é mais uma ferramenta de gestão, planejamento. Então, isso está, assim,
muito próximo do que a gente vem trabalhando e a gente defende. Bem, nesse contexto que você está falando aí, a gente fala de dificuldades, desafios, tudo, nós vamos discutir claramente sobre isso, e a gente vem, né, na engenharia e na arquitetura, uma crise atrás da outra, né, a gente passou da crise de 2013, mal a gente acabou ela, e vem essa história aí difícil que a gente está passando nesse momento, mas que, infelizmente, faz a gente ter cada vez mais força, né, a gente tem que ter fé e prosseguir. Dentro dos associados da Asbeia, como que você enxerga, antes da gente falar do investimentos financeiros, que realmente são grandes, como é que tem sido essa interação do retorno do seu associado, como é que eles estão falando para você, a posição deles, ficar esperando como, qual é a visão que eles têm, qual que é a preocupação que eles têm, e se eles passam para a associação algum pleito, né, assim, de como que a associação pode ajudar mais do que está ajudando, né? Eu queria que você discursasse alguma coisa sobre esse assunto para a gente poder ir tratando dos outros assuntos no meio do caminho. Claro, claro. Primeiro, eu acho que a gente podia fazer um panorama aí desses manuais, desses guias da Asbeia. Então, assim, o primeiro guia que a Asbeia lançou foi em 2015, e ela lançou com uma visão de implantação. Então, era esse primeiro guia, ele vem trazendo essa questão da implantação, os critérios de implantação, a metodologia para a gente fazer essa implantação, os recursos necessários, como que a gente transferia essa questão do papel, né, que era um papel com informação, para uma informação realmente presente dentro dos elementos. Então, esse foi o grande desafio, assim, de mostrar que a arquitetura, ela tem um registro documental, mas que ela tem um pensamento ali, uma produção que não é palpável, que não é tangível ali, que é uma produção de informação. E que é isso que o BIM vem trazendo, vem facilitando essa transmissão dessa informação dentro do processo de projeto. Então, esse primeiro fascículo, ele fala de equipe, de formato de implantação, de como que a gente faria esses recursos, quais são as habilidades que a equipe teria que ter nesse momento, porque a gente deixa de ter pessoas que são boas de representação de desenho documental, desenho técnico, para pessoas que têm que ter formação e gerar informação dentro da produção BIM. Então, tem que ter gente com expertise em obra, tem que ter gente com expertise em compatibilização, a informação é muito mais fácil de ser transmitida dentro do processo BIM. E aí depois vem esse segundo momento que a Asbeia, então, começa a desenhar esses fluxos, começa a desenhar essa informação, orienta como que as cores de representação de cada disciplina, igual a gente fez lá atrás, quando a Asbeia lançou processo de nomenclatura, processo de desenvolvimento, eu acredito que a maioria das pessoas utilizaram nomenclatura de arquivos e nomenclatura de layers, de cor de layer, como a Asbeia definiu há muitos anos atrás. Então, nesse momento, a gente vê que agora está sendo discutido um terceiro guia, um terceiro manual, que é um manual focado na questão contratual, na questão de escopo de contrato, na questão de relações contratuais, que a gente já está aí num processo em que o BIM está muito disseminado. Então, dentro das empresas de arquitetura, da nossa regional e de outras regionais, a gente avalia que mais da metade, muito mais da metade, trabalha com BIM e trabalha com processos já bem maduros dentro dessa plataforma BIM. E a gente recebe retornos, assim, de que, num primeiro momento, é claro que requer, né, recursos humanos, requer treinamento, requer definição aí de processo e remodelação de processo interno, mas as empresas começaram a ver ganhos palpáveis dentro disso. Então, assim, a partir do momento em que a coisa está implantada, em que o BIM está implantado, que começa a rodar, o retorno é grande.
É o que a gente ouve da maioria das empresas. E até antes dele começar a rodar, né, que é o grande problema, né, o custo dos softwares, obviamente o software implica em novos equipamentos, porque a evolução, a exigência de capacidade dos equipamentos é grande. Vocês têm aí, vocês discutiram esse assunto, vocês têm assim uma noção de como que foi isso, qual que é o playback? Vocês têm já algum panorâmico dessa fala, né? Porque é lógico que todo mundo tem clareza que depois que tudo está rodando é tudo maravilhoso, né? Os benefícios são ótimos. E até chegar lá, né? Esse é o grande problema. É muito difícil, por exemplo. A gente teve 2 momentos lá dentro do meu escritório mesmo, a gente teve 2 momentos desse investimento. No primeiro momento, a gente começou a reformular o parque de hardware, de equipamentos e tudo, e a gente viu assim, que a gente precisava de máquinas muito melhores, com placas de vídeo eficientes, então isso tudo é um custo, além do software, né? É um custo muito alto. O que a gente vê dentro da Asbeia é que, assim, dentro da Asbeia, como a gente tem vários regionais e a gente tem essa questão de trabalhar em equipe entre as regionais e com a tutela aí das BBR, a gente consegue fazer algumas negociações de compra coletiva. Então, a gente já fez isso em vários momentos. A gente já adquiriu, podemos falar as marcas aqui do Pode, claro, software? sem problema. A gente já fez um movimento para compra de ArchiCAD, de licenças de ArchiCAD, a gente já fez um outro momento para compra até do próprio SketchUp. Então, dentro da ASBEI, a gente junta um grupo que consegue ter um poder de negociação maior e a gente consegue descontos expressivos aí para a nossa turma. Então, a gente já fez isso em vários momentos. A gente fez isso lá em 2015, quando a gente começou a pensar a questão, foram mais de 50 licenças só para a BMG que a gente conseguiu comprar. E aí, depois, a gente também voltou com agora mesmo, no ano passado, a gente comprou outras licenças, a gente conseguiu comprar outras 50 licenças de software também, com um desconto muito expressivo, com parcelamento. Então, assim, a gente tem essa preocupação de estar sempre promovendo essa vantagem para o associado adquirir as licenças e fazer essa compra coletiva. A gente sabe que, apesar dessa tentativa, algumas marcas, alguns softwares, eles não tem muita flexibilidade de preço e de negociação. Então, isso se torna um problema para a gente aí dentro da cadeia produtiva, né? Mas a gente consegue alguns canais que a gente consegue melhor formato de aquisição e descontos expressivos também. Então, dentro da AVE a gente vê isso e a gente vê, na verdade, assim, não existe um payback. O que a gente acredita que existe é uma qualidade de projeto que a gente consegue alcançar que antes a gente não alcançava. Então, assim, a gente consegue ter muito mais controle da informação, muito mais controle da informação que é passada para campo. Os projetos têm outras saídas, senão só a documental. Então, eles têm saídas de planilhas, de outras informações de quantitativo, que conseguem gerar mais informação Facilitando aí. a equipe de orçamento, né? E a gente vê, assim, que, na verdade, o que a gente consegue de ganho disso? A gente consegue um projeto sem retrabalho, com menos volume de retrabalho, ou com um volume de retrabalho que, se ele tiver por outras questões contratuais e tudo, que é mais controlado esse retrabalho. A gente tem ali um formato dentro do BIM que, se a gente mexe numa planta, automaticamente ela já gera informação para outros desenhos, para outras informações. Então, isso é muito importante a gente perceber que quando o processo, o projeto, ele é todo vinculado, a gente, volume de retrabalho, volume de revisão, isso tudo tem um ganho muito exponencial, né? Essa palavra está na moda aí por causa do vírus, mas é um ganho exponencial mesmo. Até mesmo, Então, né? assim, Porque
Quando a gente fala, antes de falar de BIM, quando a gente compara BIM com CAD, né? No CAD a gente tinha que corrigir cada desenho. E aí, a probabilidade de erro, né, de passar alguma revisão que não foi feita, então você manda uma planta revisada e não mandava os cortes, porque isso acontecia demais. E com o processo BIM, a gente percebe que pelo menos isso não acontece, né, porque ele é todo integrado, como você está falando, e aí, ao corrigir uma planta, todos os cortes, visas, fachadas estão automaticamente corrigidos. Isso facilita bastante. Isso já é o primeiro ganho, não é só de trabalhar com BIM. Isso é o primeiro ganho. Na verdade, assim, a gente vê outros ganhos. A gente tem um paralelo aí de investimento, que é investimento na equipe, investimento em equipamentos, em hardwares e softwares, mas tem esse ganho aí posterior. Então, normalmente, o que a gente percebe é que as primeiras fases de projeto foram fases que ficaram mais extensas e fases que demandam mais decisão, que antes a gente poderia deixar a decisão para depois, mas hoje em dia a gente não consegue deixar essa decisão para depois, porque isso gera retrabalho lá na frente. Então, a primeira fase de projeto, ela ficou mais extensa e com mais informação, mas depois o processo de desenvolvimento de projeto, ele é um pouco mais rápido, ele é um pouco mais... Mas, assim, isso não... A gente não consegue ainda traduzir isso em números. Eu pelo menos, não tenho essa não fico à vontade com essa questão de tradução em números, porque a gente sabe que, assim, a equipe é muito mais capacitada, o nosso olhar atento ali, até por uma viabilidade, ele chega num momento que a gente, antes a gente poderia fazer uma viabilidade num pedaço de papel e tudo, mas quando a gente começa a trabalhar com o BIM, a gente quer essa informação, então a gente quer essa informação precisa da metragem quadrada, da área de venda. Então, isso tudo faz a gente mudar o processo de projeto, mas a gente destina mais informação para o projeto. Então, assim, tem que fazer uma conta bem, não é uma continha de padeiro aí simples, que a gente vai chegar, né, nessa resposta. A gente tem que fazer uma conta mais aprofundada, até dos ganhos de que a informação BIM traz para a gente. Então, tem outras questões que a gente tem que colocar no processo, né? Eu ando falando muito nas minhas lives, né? Antes a gente, quando falava em CAD, a gente tinha o cadista, né? Hoje a gente mudou para o bindista, mas a gente precisa entender um pouquinho as diferenças de expertise de cada um, né? Eu falo muito que BIM, para mim, resumindo ele de forma bem básica, bem simples, BIM seria construção virtual. E aí é aquilo que você falou um pouco antes, né? Quando você desenha no CAD, o cara traçava linha e dava o nome da linha, né? Eletroduto, não sei o quê, parede e tal. Quando a gente está falando em BIM, a gente está falando em construção virtual. Então, a pessoa precisa entender o que ele está construindo. Então, os nossos estagiários, colaboradores, precisam ter a visão de obra que você falou. Então, realmente, precisa ter um ganho melhor nessa expertise. E a gente não sabe, continua aquele processo, né? Nem sempre, quando sai da escola, sai da universidade, o estagiário está preparado com essas questões. E outra coisa que eu acho importante a gente pensar é que não é migrar para um desenho, né? Não é um puro mudança de desenho, de forma de apresentar. É uma mudança de metodologia. E aí as pessoas têm que entender. É por isso que a gente vê que a questão de processo de projeto é muito importante. A gente precisa entender as fases de processo, a gente tem que ter um processo organizado, porque se a gente não tivesse processo organizado, em cada era importante a gente ter o processo organizado, né? Mas no BIM é mais importante ainda a gente ter esse fluxo de processo, essa metodologia de projeto. Isso eu sempre falo até lá com o pessoal do Sebrae e tudo, porque assim, a gente não... Para a gente conseguir implantar a BIM, a gente precisa que os escritórios sejam estruturados, mas não do ponto de vista de estrutura só de equipamento, de estrutura de metodologia mesmo. A pessoa tem que ter processo, tem que ter fases de projeto bem determinadas, tem que ter até onde eu vou em cada fase, porque senão é um tiro no pé, a gente se perde, a gente fica tão envolvido com a questão do projeto, e o BIM, ele dá essa contrapartida, né? Ele gera informação. Então, quando a gente fica tão envolvido com essa informação, que a gente às vezes esquece essa questão até onde eu vou, né? Nesse momento, dos entregáveis mesmo, até onde eu posso ir nesse momento, o que essa fase precisa realmente ser executada até então, qual o volume de informação, o que eu preciso destinar para isso.
apesar da gente ter que ter isso, quando a gente está projetando, a gente não consegue muito separar, né? A cabeça nossa funciona ali com todas essas informações dentro ali, tacitamente. Mas no processo, a gente tem que ter essa hierarquia. Eu estou na fase tal, eu vou até tal informação, e com isso eu vou seguindo aí essa questão para a gente não se perder e gerar ganho mesmo com essa questão do BIM. Isso é muito importante a gente entender isso, né? Então, assim, dentro dessa visão que a gente está colocando, como associação, qual é, vamos dizer assim, se eu tivesse que escolher qual que é a maior dificuldade que a gente passou e qual é a dificuldade que vocês ainda estão esperando passar, quais são os desafios todos que você acha que a gente tem que vencer, como associação mesmo, né? Como que a gente fala isso para os nossos associados? E dentro de cada passo, além dessa possibilidade de aquisição de compra coletiva, que já é um ganho sensacional, né? A gente poder comprar os equipamentos e comprar aí os softwares, sendo dentro do possível, com um custo menor, e aí facilitar a nossa acesso, vamos dizer assim, à parte física do processo, né? Mas me fala aí um pouco, assim, qual foi as maiores dificuldades, qual que é os maiores desafios que vocês, como associação, estão enxergando nesse novo processo, né? Dentro da ASE, a gente tem os GTs, né, os grupos de trabalho. E dentro lá na BMG, a gente tem um GT de BIM, que é um GT que as pessoas discutem, a gente discute os problemas, os desafios, quais são os próximos passos aí dessas questões. Dentro do GT de BIM, que ele é coordenado pela Denise, a Aurora, a Denise fez um trabalho bacana de pesquisa inicialmente, para ver qual nível as empresas estavam, ver como que a gente conseguiria seguir isso, gerando resultado para as empresas. Então, quais eram as principais queixas, quais eram as principais reclamações, o que a gente poderia abarcar. Você lembra também na Abracip, né, há muito tempo atrás, assim, a gente começou, em 2015, a gente começou a ver, a fazer reunião com todos os softwares. A gente fez reunião com Revit, com ArchiCAD, com DDS-CAD, com sei lá quais mais, assim, a gente fez essa reunião, né, com todos, porque a gente não tinha como, a gente fazia o trabalho para a associação, então a gente começava lá a ver, a avaliar o software sem ter que trabalhar com todos, então a gente fazia reuniões, grupos de discussão para ver quem estava trabalhando com o que estava fazendo, colocava pilotos dentro do escritório para ir testando, e as empresas foram fazendo assim, para poder ir testando. Então algumas optaram pelo DDS-CAD, outras optaram pelo ArchiCAD ou pelo Revit, e aí isso tudo dentro das informações que a gente ia gerando para a associação. Então a questão da associação, que eu vejo a maior vantagem, é essa, de que as pessoas não precisam passar por todos os processos, não precisam errar de novo, não precisam reaprender. A gente tem um local ali em que a gente pode compartilhar os problemas, compartilhar as questões, ver o que está dando certo, ver o que está sendo mais assertivo. Na ASBE, a gente tem um comportamento bem parecido dos escritórios, os escritórios fizeram opção por um software específico, assim, as empresas discutem, trocam informação, sabem como que, até informação de contratação de projetista, de contratação de arquiteto, quais são as melhores habilidades. Então, a gente tem ali um cenário muito favorável para que os escritórios se estruturem para ter um maior ganho dentro desse processo BIM. E aí a gente tem essa questão do GT. O GT, ele tem vários momentos. Tem momento que ele fica bastante ativo, porque ele tem respostas a dar, às vezes precisa de dar respostas rápidas. Tem momento que ele fica meio arrefecido, assim, porque as empresas começam a rodar e aí estão ali naquele processo de erro e acerto e muito envolvidas. Mas eu acho que essa questão da associação, trabalhar em prol do associado, ter esses grupos de trabalho, esses grupos de discussão, a gente ainda tem a vantagem de discutir, às vezes, com outras regionais também, que já estão um passo mais à frente. Tem GTs, por exemplo, o GT BIM da ASBEA
que era nacional e agora a ASBEA São Paulo, ele funciona desde 2013. Então, assim, imagina o volume de informação que tem, né? A gente não precisa reinventar isso tudo, passar por todos esses processos de novo. A gente pode aproveitar desse poder associativo aí para a gente descobrir quais são as melhores respostas, descobrir o melhor caminho, o melhor processo para isso. Bem, Fernanda, várias vezes aqui nas minhas lives, até mesmo nos meus WhatsApps, né, particulares que as pessoas acabam mandando, quando tem um pouco de receio de falar publicamente, as perguntas são sempre de software, né? E a gente aqui não tem que ter melinda de falar de software nenhum, porque a gente está aqui buscando o melhor para todo mundo e explicando, como você disse, né? Por que todo mundo tem que passar pelos mesmos processos doídos individualmente, se a gente pode fazer isso de forma associativa e aproveitar o resultado da associação, né? Naquele lema, né? Que unidos sempre somos mais e juntos sempre somos fortes. Então, essa é a visão. E aí, assim, uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem, né? E aí eu gostaria de transferir ela para você, do ponto de vista da arquitetura e também do ponto de vista dos maps, né, dos próprios sistemas em relação aos softwares. Eu também tenho o ArchiCAD, igual você tem, foi na época lá atrás, quando eu escolhi, assim, diretamente lá no meu escritório, eu não trabalho com arquitetura, porque eu não sou arquiteta, mas tem equipes de arquitetura, que a gente sempre troca aí as figurinhas, mas quando eu comecei a fazer parte de orçamento, eu usei o ArchiCAD para fazer uma melhoria nos meus orçamentos e as modelagens básicas e elementares, porque naquela ocasião era o software mais acessível, a forma mais fácil de ter, e como você disse, nem todo mundo é fácil de negociar, né? Então, às vezes, é mais complicado. E aí, muitas perguntas que me fizeram, e eu queria ouvir um pouco a sua opinião nesse sentido, porque eu sei que a ASBEA tem aí um pacote coletivo do ArchiCAD, né, que facilita, e que muitos escritórios da ASBEA funcionam ArchiCAD, e, infelizmente, esse mundo de BIM é um absurdo, né? Cada software tem uma linguagem diferente, um software não serve para o outro, um chama família, o outro chama objeto, deveria ser tudo compartilhado e a gente deveria estar falando em Open BIM, né? Essa visão que eu acho que todo mundo pega, é o que seria melhor para todo mundo, mas até essa comunicação que já está bem adiantada, quem fala lá 2013 fala hoje, né? Até os arquivos em IFC já estão muito mais preciso. O problema, muitas vezes, era a forma de configurar, porque o problema não é nem quando você exporta, é quando você importa. Então, essas configurações são os problemas. E eu queria saber um pouco a sua opinião em relação aí, pode ser pessoal, pode ser como a ASBEA, e fica a seu critério. Por que vocês aí decidiram, teórica forma, nessa escolha do ArchiCAD, quais eram as vantagens que ele tem trazido para vocês, e a interação dele com as outras disciplinas de engenharia, né, o PMEP, se ele está atendendo, como é que está essa visão? Porque já me perguntaram isso várias vezes, ninguém melhor do que quem usa para poder falar, né? Então, se você puder dar um pouquinho dessa sua experiência, seria muito bom. A questão do ArchiCAD que a gente definiu foi uma questão muito comercial. Assim, a gente teve uma facilidade de negociação com a ArchiCAD que a gente nunca teve com a Autodesk. A Autodesk, ela se mostra interessada, a gente apresenta, a gente fala o número de escritórios nacional que a gente tinha. E agora também, o que acontece? Agora as empresas já estão avançaram no ArchiCAD, já estão trabalhando com o ArchiCAD. Então, a maioria das empresas das BMG trabalha com o ArchiCAD, mas algumas trabalham com Revit, porque definiram os processos. Na verdade, assim, eu, quando fui entender, fiz curso de Revit, comecei a trabalhar com o ArchiCAD e tudo, eu achei que no dia a dia o ArchiCAD era mais fácil. A ferramenta do ArchiCAD de eu gerar informação, era mais rápido para eu gerar essas famílias, que no CAD eu tenho que ter muitas informações. No ArchiCAD era mais, eu pegava uma louça sanitária e eu atribuía aquela louça ali as medidas que eu precisava da louça que eu queria. Então, eu conseguia interferir nessa biblioteca que já vinha de uma maneira quase que intuitiva, assim, era muito mais fácil, muito mais intuitivo e dava respostas mais rápidas. Eu acho que a maioria das empresas passou por essa questão. A gente tem uma questão de investimento que a gente não pode negar, né? Tem um processo aí de investimento dentro do nosso parque aí tecnológico que, né, quer queira ou não, assim, são 5 máquinas, né? A gente tem
um escritório pequeno que seja, são 5, 6 máquinas, tem escritório que são 40 máquinas e que precisa dessa informação. E a gente estava vendo a Autodesk cada vez mais com uma proposta mais agressiva comercialmente. Então, isso nos fez, assim, pensar no futuro. Como que vai ser daqui a pouco, por exemplo? Se eu tiver que pagar essa licença Revit todo ano, uma licença de 20 mil reais para cada micro, se eu tiver que alugar uma licença de 10 mil reais. Então, a gente começou a colocar no papel essas questões e ver que eram questões importantes que precisavam ser definidas. Então, a gente sempre teve uma proximidade grande com o pessoal da Arquicad, eles sempre tiveram esse olhar aí para a nossa associação, um olhar diferenciado comercialmente, que nos fez optar pela questão do Arquicad. Isso, assim, sem outras questões envolvidas, assim. A gente sabe que o Arquicad é uma ferramenta muito boa, a gente sabe que grandes escritórios do país inteiro trabalham com o Arquicad. A gente sabe que grandes escritórios trabalham com o Arquicad, fazem compatibilização normalmente, grandes escritórios também trabalham com o Revit, mas a gente tem que pensar nessa questão do custo-benefício e desse custo de longo prazo, dessa questão comercial, como que a gente vai tratar isso futuramente? Se a gente tiver que ter uma negociação anual com essa turma, como que isso vai ser? Então, assim, a gente tem que fazer essas escolhas, porque são escolhas quase com casamento aí que a gente faz, né? É uma opção, né? E que tem um custo anual que a gente precisa avaliar. Então, assim, a gente sabe que a Autodesk é uma empresa muito conceituada, que é claro que o Revit é um excelente software, que tem excelentes ferramentas, como o Arquicad também tem grandes facilidades lá dentro, tem grandes ferramentas também. Mas essa questão de conversa, por isso que eu acho que é importante essa questão dos manuais, desses guias que a gente produz. Porque, por exemplo, na época do CAD, a gente via isso perfeitamente. A gente pegava projetos de 5 escritórios diferentes, eram 5 projetos diferentes, com informações diferentes, com leis diferentes, com o tipo de representação diferente, apesar de ter normativa, apesar de ter questões de orientação, apesar de ter vários manuais ASBEE sempre tratando disso, né, de melhor formatação de projeto. Então, assim, a turma é criativa, né? A gente sempre quer colocar o nosso olhar ali, o nosso processo. Então, isso acaba complicando, porque se a gente tivesse um processo mais regular, um processo mais linear, mais redondinho, um processo que fosse disseminado, que as pessoas tivessem facilidade de implantar, eu acho que todo mundo iria querer isso. A gente conversar na mesma linguagem, a gente vê isso, por exemplo, quando a gente faz um projeto grande, que a gente precisa que os escritórios de complementares, né, as engenharias, venham com informações dentro padronizadas, assim, é difícil demais eu pedir para o cara para ele gerar. Ele está ali com o processo dele redondo, com o processo dele já formatado, para ele se adaptar ao meu processo, é complicado para ele fazer isso. Então, nesse momento que as empresas estão implantando, a gente não tem ainda a maioria dos escritórios trabalhando em BIM, a gente precisava começar a pensar isso, sabe? Essa forma das empresas trabalharem dentro dessa linguagem mais homogênea e desse processo de projeto mais parecido um escritório com o outro, para a gente não ter grandes desafios lá na frente. Concordo com você plenamente, né, Fernanda? É muito complicada essa situação, né? Fernanda, nós temos uma pergunta aqui, eu vou passar a pergunta para a gente poder ver. Está aí na tela, você consegue ver? É a pergunta do Pedro Vale. Ele pergunta o seguinte: se a gente sabe informar se o TQS dialoga com os demais sistemas BIM. Você quer discursar sobre isso? Você quer que eu discurse? O que eu recebo do TQS é DXF, eu recebo, eu não recebo IFC, não recebo outras plataformas. Então, o que eu conheço, o que eu recebo do TQS, mas eu acredito que a gente recebe ele modelado, mas recebe modelado
visualmente, né? E as informações que vêm para a gente importar dentro do sistema BIM, que eu não sei qual plataforma que é. Mas a gente importa, assim, a estrutura do TQS dentro do ArchiCAD e consegue trabalhar dentro dele. Mas não sei detalhes. Não, então eu vou te ajudar um pouquinho, porque eu já trabalhei com alguns projetos que a gente fez. O TQS, o Pedro, ele exporta sim para o IFC. Eu já fiz essa lá no meu escritório, né, na antiga JVP, que hoje é Criar Projetos Consultoria. Eu trabalhei com alguns projetos da prefeitura, e quem era o calculista que estava me atendendo era o Leonardo Passos, da PIN Engenharia, né, que também é da ABS. E a gente fez alguns modelos, né, alguns pilotos de alguns projetos que eles trabalharam. Eles exportaram para o IFC e a gente, naquela ocasião, eu estava trabalhando com o ArchiCAD, então a gente estava importando os IFCs para verificar quais eram as falhas, e na realidade a gente percebeu que não era falha, era a forma de exportar. Então a gente fez vários ensaios lá com a PIN Engenharia, de qual que seria a formatação adequada. Então não tem problema nenhum, ele transporta o IFC tranquilo. Isso é intrínseco ao TQS. O pessoal da estrutura fala para a gente assim, a gente já trabalha com BIM há muito tempo, muito antes de vocês testarem. Para a gente isso não tem novidade nenhuma, mas é possível sim, tem umas configurações. Eu não sei te falar como que é as configurações de dentro do TQS, porque eu nunca fiz, mas sei te dizer como é receber o IFC desses projetos, né? Eu recebi pelo menos uns 10 ou 15 projetos com essa situação, e já recebi também de outros softwares, não só o TQS, o Eberic, outros que agora eu já não me lembro, também recebem o IFC em projetos recentes eu estou trabalhando. Então, me parece que os softwares de estrutura já estão bem avançados com essa metodologia de Open BIM, né? E quando você importa o IFC, exatamente o que você falou, Fernanda, já vem com todas as informações técnicas, né, que a gente precisa e o detalhamento. Então, bem, se são, aí o Pedro está perguntando de novo se são em todas as versões, eu não sei te dizer. Eu trabalho com, difícil, eu trabalho com isso desde 2013, com a importação do IFC, que foi nos contratos que eu tinha na prefeitura naquela ocasião, e o Léo testou, né, a equipe do Léo lá da Engenharia, nós fizemos um teste de umas 5 ou 6 empreendimentos deles. Aí eu teria que ver quais são as versões, mas aí eu não sei te dizer, mas que é possível sim, o suporte técnico pode esclarecer isso, claro. Também, se você tiver alguma dúvida, a gente pode pedir orientação do pessoal da BES, que deve ter alguma coisa nesse sentido, que depois a gente vai chamar eles para fazer esse bate-papo com a gente. Mas essa interação tem em todos os sentidos, né? Então, Fernanda, eu queria que você deixasse aí o recado que você gostaria de deixar para o público nesse sentido, né? E já agradecendo aí a sua presença e disponibilidade, e trazendo aquele conceito que nós juntos somos mais, né? Se todo mundo puder sempre interagir, será sempre melhor. Mas deixa o seu recadinho aí para a gente poder entender o processo. Essa pergunta do Pedro aí me fez até pensar justamente isso. Assim, a gente tem um colegiado de entidades, gente, que é o CAEC, que lá a gente discute as questões da Abracip, da ASBEA, da ABS, do Sinaenco, do CEBI. Então, lá é um fórum que a gente sempre está levando essas informações, essas trocas. Mas dentro do CAEC a gente discute essa interoperabilidade aí, né, das disciplinas e tudo. E lá a gente tem grandes projetistas, tanto de estrutura, quanto de instalações, quanto de arquitetura, e a gente está lá como entidades, mas acaba que a gente discute essa questão do dia a dia também. Então, assim, foi uma soma muito positiva que a gente teve a partir de 2017, 2018, que a gente construiu esse colegiado para pleitos comuns aí entre as associações, que a gente sabe que esse somatório, mesmo assim, a gente como profissional, a gente dentro de uma associação já é diferente, a gente já tem ganhos expressivos com isso. Dentro, então, dessa questão nacional, quando a ASBEA, não sei se todo mundo sabe, a gente antes era o GEMARC, que era um grupo mineiro de escritórios de arquitetura, e a gente assumiu a identidade ASBEA-MG a partir de 2016. Nesse momento, a gente já abriu os olhos, assim, a gente colocou a cabeça para fora da janela mesmo, e a gente começou essa troca que é super positiva, que é uma troca com as outras regionais, que a gente vê que os problemas se repetem. A gente às vezes acha, São Paulo é um mercado que não tem os desafios que a gente tem os mesmos desafios,
seja em São Paulo, seja no Amazonas, seja no Rio Grande do Sul, apesar do país ser um país heterogêneo, as críticas, os problemas dos escritórios, os problemas do processo de projeto, ele é muito parecido em todos os lugares que a gente trabalha. E aí, dentro do CAE, que a gente tem essa oportunidade de ter essa visão das empresas de estrutura, das empresas de instalações, quais são os desafios, o tipo de software que trabalha, por que trabalha, os problemas que estão tendo, às vezes, com a arquitetura ou não, os problemas com o mercado, a gente lida muito lá com a questão do mercado. Então, assim, eu sou super favorável a esse poder associativo, essa questão que a gente consegue mesmo aumentar os braços, aumentar o volume da associação, aumentar o pleito, aumentar até a representatividade dos projetistas. Gente, o CAE, que ele é arquitetura e engenharia consultiva, então são as empresas de projeto mesmo que estão ali discutindo, as entidades de projeto que estão ali discutindo essas questões, discutindo questões que sempre são comuns entre nós. Então, a gente já fez alguns eventos, a gente tem uma parceria com o Sebrae, que a gente faz eventos, desde eventos de gestão, de finanças, administrativos, a eventos BIM. Então, assim, a gama de assuntos que a gente tem é inesgotável, né? A gente pode estar lá discutindo várias questões que a gente não consegue esgotar, todos os desafios que a gente tem. E essa questão do Pedro é uma questão, assim, que me faz ver como que é importante, porque a gente tem esse acesso tão fácil, às vezes, né, Carlos, que a gente não percebe que isso é uma informação importante para a gente passar para os demais. É uma informação que a gente precisa transmitir para a nossa comunidade, de como que é essa interoperabilidade, como que isso acontece na prática mesmo, quais são os softwares que possibilitam que isso aconteça de forma efetiva, eficiente. Então, assim, pode ter certeza que tudo isso provoca na gente essa vontade de levar mais conteúdo, de levar mais informação para todo mundo. E essa é realmente tá o recado. Sempre trabalhando, tá sempre trabalhando assim em busca dessas informações, em busca dessa cooperação aí entre os atores, né, da construção civil, que a gente tem que tá se ajudando, tá se fortalecendo aí. Exatamente, é essa a ideia, né? Como você disse lá no CAE, que a gente pode discutir, a gente vem discutindo, né? A valorização do profissional da engenharia, da arquitetura, de forma global, e muitas pessoas não entendem, não sabem, às vezes, nem desse processo. Então, se cada um se aproximar da sua associação, da sua entidade local, ela acaba entrando na sociedade, vamos assim, no grupo total, e que realmente tem trazido muitos ganhos, né, para todos, porque essa conversa, essa comunicação, ela é bem interessante, né? Porque o objetivo nosso é a melhoria global, né? E aproveitar esse processo BIM que traz essa oportunidade, porque tudo que o BIM está trazendo já tinha antes nos processos, né? Pode ser de uma forma diferente, já tinha compatibilização, já tinha equipe consolidada, os grandes escritórios que faziam que tinha essa preocupação, como você mesmo disse, é diferente para cada escritório, mas o pessoal traz o BIM assim, o BIM é mágico, né? Ele trouxe tudo isso, ele não trouxe tudo isso já existia, né? Nós que somos profissionais há mais de 30 anos sabemos que isso já existia. Então, assim... eu fui fazer uma... Pode falar. Eu fui fazer uma palestra lá na UFMG sobre compatibilização de projeto. E levei o meu método de compatibilização de projeto dentro do 2D. Falei, gente, esse é o método que é consolidado, que eu fiz a vida toda e que eu sempre fiz dessa forma. Eu quero apresentar para vocês isso, para vocês transformarem isso em BIM. Aí eu apresentei tudo, apresentei os processos, as nomenclaturas, as cores de cada lei, como que eu fazia Costa. Aí no final, a Regiane, professora muito delicada, falou, Fernanda, você já fazia BIM, eu sei que achava que não fazia. A gente já então, assim, na verdade, a gente não modelava, porque era 2D, mas a gente já gerava informação, né? Já extraía o máximo de informação daquilo ali, já trabalhava dentro da cabeça da gente, aquilo ali estava tudo se encaixando, tudo perfeitamente encaixado, né? Então, assim, tem esse desafio da ferramenta aí, desse novo olhar que a gente tem que ter, né? Esse olhar 3D e tudo, mas que isso já está dentro da gente. É só uma ferramenta de tradução dessa informação
que eu acredito, assim, que não tem volta, a gente vai ter que se profissionalizar dentro dela, se estabelecer, criar esses processos, criar os formatos aí de trabalho dentro dessa questão. É muito importante a gente estar chamando atenção, porque muitas vezes a gente vai dar palestra também, né, nos eventos, o pessoal assim, BIM faz isso. Não, no BIM ele favorece, mas isso já acontecia antes, né? Porque senão ele joga fora todo o know-how das pessoas que trabalhavam antes da ferramenta BIM. E é isso exatamente que você falou. Claro. A gente já fazia isso antes, só que o BIM facilita, né? É mais intuitivo, mas é isso, o processo é esse, né? Então, Fernanda, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Espero contar com você em lives futuras com outros assuntos. Vamos aí. Tenho certeza disso, né? Porque a gente está sempre juntos aí. Vamos ver lá no CAEC o que a gente pode fazer para trazer um pouco das respostas genéricas, né? Porque aí a gente, cada vez mais, a gente vai aprofundando os assuntos, né? A gente para alguns é coisa muito nova, para muitas pessoas não é coisa muito nova, mas é sempre um desafio, né? Porque a gente está sempre aprendendo, como tudo na vida, né? Então, a gente vai deixar aqui esse agradecimento a todos vocês presentes, faça aí seus comentários, se vocês acharem importante, compartilhe com seus amigos, discutam, e vocês, arquitetos, não percam a oportunidade de fazer parte das BEA. As BEA fazem um ótimo trabalho associativo, não fique sozinho no mundo, né? Como nenhuma das associações, se você é engenheiro, entra na associação que cabe melhor para você, a Bracip, a ABS, ou seja ela qual for. O importante é que sozinho a gente fica dando murro em ponto de faca, sozinho é muito mais difícil, né? E juntos a gente é mais forte, é capaz de levantar o mundo e transformar o mundo, é o que toda essa história tem mostrado isso, né? Então, eu agradeço a todos vocês aí. Fernanda, mais uma vez, um grande agradecimento. Eu que agradeço, Carla, obrigada, é sempre um prazer, sempre conhecimento aí que vem de você, sempre muita informação bacana. Eu agradeço muito a lembrança, estar presente aqui para a gente discutir, estou à disposição sempre que precisar, os escritórios das BEA também, se quiser fazer alguma coisa mais efetiva, mais prática aí, né? A gente tem aí vários formatos para poder apresentar como que as questões são desenvolvidas e são resolvidas dentro de cada escritório. Então, fique à vontade. Muito obrigada, desejo muito sucesso. Achei muito profissional, desde o primeiro contato até divulgação. Então, eu quero deixar meus elogios aqui para você. Sei da sua competência e acredito muito que vai ser um canal de muito sucesso, de muita informação. De formação boa aí para a turma toda. Eu já agradeço desde já a sua oferta, porque vai ter um quadro nesse nosso canal aqui que chama BIM na Prática. Então, nesse quadro, a gente quer trazer as coisas na prática, realmente tendo aí os escritórios de arquitetura, a gente pode começar. Por que eu falo da arquitetura? Porque ela é a cabeça de todo o processo, né? Ela que começa lá o processo inicial. Então, eu já vou aceitar aí essa oferta sua, depois a gente vai delongar essa conversa para a gente montar essa estratégia, mas eu acho isso muito legal. Então, querida, muito obrigado, tá? Um grande abraço para você. Obrigada a você, sucesso. O pessoal, só dando aqui, obrigado pelo sucesso, só dando uns recadinhos de praxe, né? Só lembrando, todo dia, de segunda a sexta, a gente tem as lives aí às 8 horas da manhã. Sejam sempre bem-vindos. A gente está aceitando sugestões de temas, né? Amanhã a gente vai fazer de um tema de sugestão de uma pessoa que mandou aí, a gente vai falar de projeto de incêndio versus BIM, que é um tema bastante interessante. Então, assim, se vocês acham importante, se estão achando que realmente tem sentido essas nossas discussões, compartilhem, façam seus comentários, deixem aí suas dúvidas, e muito obrigado por tudo, e um grande abraço, até amanhã. Beijinhos.